Da nossa mensagem essa noite, vencendo as batalhas com força e coragem. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: você vai vencer essa batalha, irmão, mas não vai vencer de qualquer jeito, vai vencer com força e coragem. Quem recebe, diga amém. A palavra de Deus diz em Josué capítulo 1, se você não tem uma Bíblia, você pode acompanhar com a pessoa aí perto de você. Josué capítulo 1, versículo 1. Palavra do Senhor a Josué, verso 1 diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés: o meu servo Moisés está morto. Morreu. Acabou. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Olha a palavra que Josué vai recebendo de Deus. Verso 5: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Verso 6: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você pode dar um glória a Deus pela palavra dele? Pode aplaudir a Jesus pela palavra de Deus? Aleluia, aleluia. O Senhor trouxe muito forte ao meu coração nessa tarde, enquanto eu perguntava para o Senhor qual palavra nós tínhamos que meditar e aprender mais nessa noite. O Senhor me trouxe a história de Josué, um jovem que venceu as batalhas, as maiores batalhas da história. As maiores conquistas do povo de Israel foram vencidas com Josué, com força e coragem. E talvez você está diante de uma batalha. Eu já venho introduzindo isso desde o nosso momento de oração aqui. Todos nós estamos diante de batalhas todos os dias da nossa vida. Quem aqui está diante de uma batalha? Levanta a mão. Quem está diante de uma batalha? Dá uma glória a Deus aí. Então, uma canção que diz, né? Vou passando pela prova dando glória a Deus. Vou passando pelas batalhas dando glória a Deus. Josué nos ensina sobre como vencer batalhas com força e coragem. A palavra diz que Deus disse a ele 3 vezes: seja forte e corajoso. Não, Josué, não seja apenas forte e corajoso, seja muito forte e muito corajoso. Porque Deus sabia do desafio que viria pela frente.
Mas olha só, talvez você ache que esse momento em que Deus fala com Josué, seja forte e corajoso, talvez você não tenha um entendimento profundo sobre isso, em que Josué não apareceu na história nesse momento aqui. Josué não veio do nada. Josué, ele não foi simplesmente selecionado para esse momento do nada. Moisés morreu, vamos ver aqui. Você, Josué, você mesmo, vai você, vai. Já que Moisés morreu, precisa selecionar alguém aqui, vai você. Não foi desse jeito, não aconteceu do nada. Talvez foi de repente, como eu sempre gosto de dizer, que as coisas de Deus não acontecem do nada. O que Deus tem para nós acontece de repente, porque ninguém faz nada do nada. Só Deus que fez algo do nada lá no princípio. Mas a partir daquele momento, tudo que Deus faz é mediante aquilo que Ele já vem fazendo, e talvez a gente não percebe. E de repente acontece algo, mas do nada não. De repente nós conquistamos algo, do nada não. Só Deus sabe, e nós sabemos o quanto nós batalhamos para conquistar algo. Então não é do nada, é de repente. E com a vida de Josué não é diferente. Josué não foi do nada, foi levantado para ser líder do povo de Israel agora. O sucessor do maior líder do povo de Israel, Moisés. As coisas foram acontecendo de uma forma que ele foi sendo treinado para isso, habilitado para isso. Então aqui em Josué conta um episódio, Josué 1. O episódio em que realmente ele assume o lugar de Moisés. Moisés morre. E Josué está diante de uma batalha que ele nunca enfrentou. Ele já havia enfrentado guerras, ele já tinha matado muita gente, em nome de Deus. Mas aqui, pela primeira vez, Moisés enfrenta uma batalha que ele nunca enfrentou na vida. Ele perdeu o seu líder. Ele perdeu alguém que dava direção. Ele perdeu alguém que dava as ordens. Ele perdeu alguém que ele obedecia. Ele perdeu a referência. Ele perdeu alguém que era amigo. A palavra de Deus diz na história que enquanto Moisés estava lá no monte recebendo as leis, recebendo as direções de Deus, quando Moisés descia, Josué estava no pé do monte esperando Moisés descer, enquanto o povo estava lá fazendo o bezerro de ouro. Josué não se apartava de Moisés. E aí nós sabemos então que Moisés encontrava com Deus na tenda do encontro. E a Bíblia diz que Moisés ia embora para casa. E a Bíblia diz que Josué ficava lá na tenda do encontro enquanto Moisés tinha ido embora. Josué sempre estava ali pegando tudo que estava acontecendo, o que Deus estava fazendo. Josué estava se preparando para exatamente esse episódio de Josué 1. E é por isso que Josué foi um grande vencedor de batalhas, não de qualquer jeito, mas cheio de força e coragem. E ele pode nos ensinar muita coisa. Mas eu quero que você volte um pouco o texto. Na verdade, em outro livro, um pouco aí para trás, Êxodo, capítulo 17. Se voltar alguns livros para trás, Êxodo, capítulo 17, vai contar a primeira vez que Josué aparece. A primeira vez que o nome de Josué é mencionado na palavra de Deus. Está aí no versículo 8. Êxodo 17, versículo 8. Olha só o contexto em que Josué aparece. Diz assim o texto, versículo 8: Sucedeu que os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué, a primeira vez que ele é mencionado, estava em guerra, no olho do furacão. Moisés disse: Josué, escolha alguns dos nossos homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus nas minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao monte da colina. Enquanto Moisés continha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam.
Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, pegaram uma pedra e o colocaram debaixo dele, para que nela se sentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que elas permaneceram firmes até o pôr do sol. Assim, olha o que diz o texto: Josué derrotou os amalequitas à espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto em um rolo como memorial, e declare a Josué que exterminarei completamente a memória dos amalequitas debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou: o Senhor é a minha bandeira. Ele jurou, por causa da mão levantada contra o trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração a geração. Olha só, irmãos, como que Josué aparece na história. A coisa estava feia, havia uma guerra acontecendo. Josué não apareceu no momento do churrasco. Você vai começar a entender onde eu quero chegar aqui. Josué não aparece na história no momento do churrasco, no momento do bem bom, no momento da paz, no momento de usufruir. Você sabe a hora que Josué aparece na história, irmão? Na hora da guerra, no olho do furacão, a coisa estava pegando. Chama Josué. E a primeira coisa que nós podemos aprender aqui, para vencer as batalhas com força e coragem, primeira coisa: esteja pronto. Vira para a pessoa do seu lado e fala: esteja pronto, irmão. Sabe como é que a gente vence as batalhas da vida, as dificuldades, as circunstâncias, os problemas, os gigantes que se levantam? Sabe como é que a gente vence isso com força e coragem? Primeira coisa, você precisa estar pronto para as batalhas, você precisa estar pronto para as guerras, você precisa estar pronto para as coisas que vão acontecer na vida, porque Jesus nunca prometeu que seria fácil, irmão. A promessa de Jesus para o crente aqui na terra nunca foi essa: venha e eu vou fazer de você alguém sem problemas, eu vou fazer de você alguém que não tem guerra, não tem batalha. Não, nunca foi essa a promessa de Deus. A promessa de Deus para os crentes, para os santos, para a igreja aqui na terra é: vocês vão passar por aflições, vocês vão passar por tempestades, vocês vão passar por guerras, por batalhas, mas fiquem tranquilos, eu estarei com vocês todos os dias, todas as batalhas, e vocês serão mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a promessa de Deus. Então a primeira coisa que a gente pode entender e aprender aqui com Josué: irmão, esteja pronto para as batalhas. Sabe por que você não consegue vencer as batalhas, as guerras, as dificuldades que se levantam contra você, contra a sua casa, contra o seu casamento? É porque você vive como alguém que não vai nunca passar por guerra. Você não se prepara para isso, você nunca está pronto para isso. Mas Josué, irmão, eu acho interessante. Josué, ele estava pronto, ele estava preparado. Um dia alguém vai me chamar, um dia a coisa vai estar feia e alguém vai gritar o meu nome. Ele tinha certeza disso. Um dia o exército de Deus, o povo de Israel, vai estar em apuros. Eu vou me preparar, eu vou estar pronto, porque um dia o meu nome vai ser citado. E esse dia chegou. Sabe qual que é o problema? Nós estamos prontos para viver férias, nós estamos prontos para ganhar dinheiro, nós estamos prontos para receber notícia boa, nós estamos prontos para um churrasco. Quem não está pronto para um churrasco? É só falar, irmão. Brasileiro é um negócio de doido. Você falou em churrasco, pode estar assim, todo mundo dormindo. Falou em churrasco, é meia hora, a churrasqueira está acesa e tem carne na grelha. A gente está pronto para coisa boa, a gente está pronto para o bem bom, a gente está pronto para o conforto, a gente está pronto para a nossa coberta, o nosso sofá e o Netflix. Mas são poucos que estão prontos e preparados para as guerras que se levantam, as batalhas que se levantam no dia a dia. Eu quero profetizar sobre a sua vida depois desse culto aqui, meu irmão.
as guerras e as batalhas que Deus permitir na sua vida, na sua casa, na sua família, não te pegarão mais de surpresa, porque depois de hoje você vai estar pronto, preparado para vencer as batalhas e as guerras que surgirão no seu caminho. Se você crê nisso, dá um glória, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. E aí o que eu acho interessante, que diferente de outros homens na Bíblia, Josué é citado pela primeira vez logo no olho do furacão. Nossa, precisamos vencer a guerra. Chama Josué. Sabe, irmão, eu quero ser esse tipo de crente, não sei você. Eu quero ser o tipo de crente que quando alguém tiver em apuros, que quando alguém tiver em dificuldades, que quando alguém tiver alguma batalha, eles vão dizer assim, ó, chama o Rafael, porque ele sabe como vencer uma batalha. Sabe, dentro da nossa casa, nós precisamos estar prontos para isso, porque tem algumas esposas que infelizmente, casou com um marido que nunca está pronto para a guerra. E aí a primeira pessoa que a esposa pode chamar num momento de guerra, de batalha, de emoções, né? Porque mulher é emotiva. Aí a mulher fica enfrentando batalhas na mente, nas emoções. A primeira pessoa que ela podia contar que é o marido, é a pessoa mais despreparada para ajudar ela numa guerra. É ou não é, gente? Nossa irmã está com medo de falar, Ou ao contrário, nós como homens também precisamos das nossas mulheres, nossas esposas. E talvez, irmã, você nunca está preparada para orar pelo seu marido. Você nunca está pronta para abençoar a sua casa. Você sempre talvez está prostrada. Você sempre talvez está reclamando. Você sempre está pronta para desistir, mas não pronta para a batalha. Você sempre talvez está pronto para reclamar do que está acontecendo, mas nunca está pronto para solucionar o problema do que está acontecendo. E Jesus trouxe você aqui, homem de Deus, mulher de Deus, para dizer para você, esteja pronto para as batalhas da vida, porque quando você está pronto, é vitória garantida. Agora, irmão, quando vem a batalha e ninguém está pronto lá na sua casa, é difícil vencer a guerra. Quando a guerra levanta, e você está brigado com a esposa, aí vai ser difícil vencer a batalha. Talvez a batalha é entre vocês mesmo, né? E por isso que Jesus trouxe você aqui nessa outra para dizer, aprenda com Josué. Ah, mas só lembra de mim quando tem guerra. Ah, mas só lembra do meu nome quando está na pior. Ah, mas só lembra de mim quando o negócio está pegando. Eu sou pastor, eu já sei já, é sempre assim. Graças a Deus que hoje o irmão aqui levou para comer uma picanha lá no Romeu. Opa! Eu e o pastor Renan. Falei, tá vendo? Não é só na hora da guerra, da peleja. Tem aqueles que chamam a gente também para comer um churrasco junto. Mas 99,9% eu já sei, irmão. O telefone toca, o WhatsApp toca, eu já sei. É para guerra. E eu nasci para isso e o meu chamado é esse. E graças a Deus que aqui nessa igreja também tem líderes e pastores que estão prontos para as guerras. Não só as guerras, batalhas da própria casa, da própria vida, mas também para ajudar outros que estão em guerra, que estão em batalha. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Graças a Deus, irmão. Eu fui chamado para isso. É o meu ofício. Então talvez você fique reclamando de pessoas que só lembram você na hora da batalha. Eu quero mudar a sua visão hoje. Se estão chamando você para uma batalha, se estão ligando para você na hora da guerra, é porque eles olharam para você e viu que você sabe muito bem vencer as guerras e as batalhas da sua vida com muita força e coragem. Sabe, nós precisamos mudar essa mentalidade. Se preparar para as guerras, e não só as minhas. A guerra de quem está perto de mim também. Eu faço dessas guerras minhas guerras também. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, estamos juntos. E com isso eu entro no segundo ponto. O que é que nós podemos aprender? Sobre vencer batalhas com força e coragem. Nunca lute sozinho.
Fala para a pessoa do seu lado, fala assim, você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Pastor, você está falando, eu estou dizendo para você, não está sozinho. Ah, pastor, é que você não sabe da minha vida, é que você não sabe o que está acontecendo, ninguém se importa comigo, ninguém se importa com as minhas batalhas. O Senhor trouxe você aqui nessa quarta-feira profética, e no final desse culto, nós vamos guerrear junto, nós vamos se levantar junto, nós vamos se posicionar junto, nós vamos declarar uns para os outros, você não está sozinho nessa luta, você não está sozinho nessa batalha. Não, peraí, eu vou falar de novo. No final dessa reunião, nós vamos declarar em fé, com força e coragem, nós não estamos sozinhos nessa batalha, em nome de Jesus. Josué nos ensina isso, que não se vence as batalhas com força e coragem sozinho. O texto diz em Êxodo 17, que Josué venceu a batalha. O texto diz isso. O texto diz que Josué, versículo 13, assim Josué derrotou os amalequitas à espada. Mas olha o que o texto diz. O texto não diz que Josué sozinho foi lá, pegou a espada porque ele estava bem treinado, bem preparado. Os seus braços, devia ser forte, não devia ser igual ao meu, isso é bem forte. Ele não fez isso sozinho. E esse texto tem um ensinamento muito precioso para nós. Talvez você está tentando vencer suas batalhas sozinho. Você quer que as pessoas adivinhem as batalhas que você está enfrentando. Você quer que o pastor adivinhe a batalha que você está enfrentando. Você quer que o líder adivinhe essa batalha que você está enfrentando. Você quer que a esposa adivinhe que você está em guerra, que você está em batalha. Nós precisamos falar. A gente precisa ter alguém que a gente fala assim, irmão, só ora por mim, depois eu te conto. Uma hora com o tempo eu te conto. A gente precisa ter um lugar como esse aqui, chamado Igreja Conviva, que a gente já sabe, quando eu vou tomar um banho, pôr minha roupa, e eu ligo meu carro, eu vou para aquele lugar, eu sei que lá, a hora que eu chegar lá, eu vou encontrar uma igreja, que eu não vou lutar as minhas guerras sozinhas. Eu sei que eu vou encontrar uma quarta-feira profética, que vai ter gente preparada lá, que vai ter uma palavra para mim, que vai ter uma oração para mim, que vai ter uma oração que vai me levantar, que vai me fortalecer, e eu vou sair daquele lugar pronto para vencer as batalhas da minha vida. Ninguém vence batalha sozinho. Josué estava em cena e vencendo a guerra, só porque a mão de Moisés estava estendida sobre ele. Eu vou fazer o teatro aqui para você entender. Vem aqui, pastor Israel, meu pai. Vem aqui, pastor Carlos. Vem aqui, Ricardinho. Os homens de guerra aqui, ó. Chamamos uns caras de batalha aqui. Esses camaradas aqui é duro na queda. Ok? Vai. Eu sou Josué. Já que você está no meio, você é Moisés. Vai, você, Arão e Ur, fica aí atrás. Vem aqui, Moisés. Moisés deu a ordem. Vai lá, junta os homens e vai para a guerra. Vai lá para a batalha. Josué não fez assim. Ah, você está ficando doido, né? Eu? Vai você. Vai você. Eu vou lá para a guerra? Josué não fez isso. Josué falou assim, deixa comigo, intercede aí. Josué juntou os homens lá, arrancou a espada e foi para cima. Aí o texto diz que, enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, ergue as mãos, a batalha era vencida. Aí Moisés cansava, aí baixava a mão. O que acontecia? Josué perdia. Os amalequitas começavam a ganhar a guerra. Aí Moisés levantava as mãos, Josué e o exército vencendo a batalha. Moisés cansava, os amalequitas começavam a ganhar. Aí tiveram uma ideia: pega uma pedra, finge que tem a pedra aí, tá? Não tem pedra aqui. Finge que está sentado.
Aí vem Arão e Hur. Isso. Mãos cansadas, Arão e Hur agora vem o que? Faz o quê? Levanta a mão de Moisés. E aí diz que durante todo o dia, essa era a posição. Tinha alguém lá no alto do monte, intercedendo por Josué lá embaixo, com as mãos levantadas para Josué lá embaixo, para Josué vencer a batalha contra os amalequitas. E é por isso que ele conseguiu vencer a guerra. Não é porque ele era forte o suficiente para vencer a batalha, é porque ele não estava sozinho em meio àquela guerra. E aí no final teve vitória. Tá bom, senão você vai cansar. Você pode aplaudir Jesus por isso? Jesus trouxe você aqui nessa noite para dizer: você não vai vencer as suas guerras, suas batalhas sozinho. Você precisa de alguém orando por você, irmão. Você precisa de alguém intercedendo por você. Você precisa de um culto como esse. Você precisa. Porque muita gente acha que não precisa. Ficou em casa. Aí fica um culto, 2 cultos, 3 cultos. Quando vê, irmão, perdeu a batalha. Já não tem nem força para vir aqui mais na presença do Senhor. E aí agora, para quando você está derrotado, destruído, você fazer o caminho de volta até chegar aqui, irmão, é duro. Tem pessoa aqui dentro que já sabe desse caminho. E é por isso que a palavra de Deus está dizendo: nunca lute sozinho. Enquanto eles estavam com as mãos levantadas, eles venciam a batalha. Mas quando as mãos se abaixavam, eles eram derrotados. Por isso que nós vemos tantas pessoas sendo derrotadas. E ainda está levando a sua casa tudo juntos. Porque se tornaram independentes. Independentes primeiro de Deus. Já não depende de Deus. Já não depende da vida de oração. Já não depende da palavra. Se tornaram independentes de Deus. Construíram um muro em volta delas. Deus não tem mais acesso. O Espírito Santo não consegue tocar mais. O coração se tornou um coração de pedra. Vem para um culto como esse, está ouvindo a palavra, mas parece que a palavra não entra mais no coração. São independentes de Deus. Pessoas que se tornaram independentes em suas casas. Tem gente que só mora em família, mas não vive em família. A casa lá é cada um por si. O marido ganha o seu salário, a mulher ganha o seu salário, cada um paga umas contas, acabou, meu dinheiro não é seu dinheiro não é meu, e assim que segue. Pessoas que se tornaram independentes dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio casamento. Não existe mais uma dependência, uma unidade. É cada um lutando pelo seu. E quem conseguir ficar vivo até o final é que vence. E aí gera uma independência em casa. Gera uma independência no casamento. Já não tem mais um bom relacionamento em casal. É cada um por si. Se tornou também independente da igreja. Ah, eu fui ferido, eu fui machucado, agora não quero mais saber de igreja. E não está mais pertencendo a uma casa, a uma igreja, não busca mais ao Senhor em comunidade. Queridos, talvez você não sabe a profundidade dessa verdade de estar em comunhão com a igreja. Comunhão com a igreja nos fortalece. Comunhão com a igreja nos faz pertencer a um corpo, a família de Deus. Um culto como esse, talvez você não percebe, mas isso fortalece a sua fé. Isso fortalece você para vencer as batalhas. Então, Moisés precisava de Josué para lutar. Josué precisava de Moisés com a mão estendida. Moisés precisava de Arão e Hur para manter as mãos levantadas. Sabe o que é isso? Interdependência. É um dependendo do outro. Mas infelizmente, o diabo tem pregado para a nossa sociedade que a melhor coisa é ser independente. O diabo tem colocado a mentira no coração das mulheres. Ei, mulheres, sejam independentes. Não dependa dos seus maridos. Tem colocado no coração dos filhos, desde pequeno, eu não preciso do meu pai. E aí cresce com essa mentira, eu não preciso da minha mãe. O diabo quer fazer com que você se torne um independente.
Mas se Josué fosse um independente, ele não teria vencido aquela batalha. Se Josué não tivesse Moisés, ele não teria vencido aquela batalha. Se Moisés não tivesse Arão e Ur, ele não teria vencido aquela batalha. Sabe isso que mostra para nós, nos ensina, é que ninguém consegue avançar, conquistar, ninguém consegue vencer batalhas sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: eu preciso de você. Sozinho, irmão, você não consegue. Independente, você não consegue. Nenhum homem, nenhuma mulher conseguiu cumprir uma missão significativa sozinho. Ninguém construiu uma empresa, um império sozinho. Ninguém constitui uma casa, uma família sozinho. Ninguém. Os homens de mais sucesso da história, seja ela dentro da Bíblia, seja ela fora da Bíblia, seja na sociedade, em qualquer lugar, por mais que eles não reconheçam, ninguém conquista sucesso, ninguém vence na vida sozinho. Josué nos ensina isso. Ele era mais que vencedor. Ele foi um homem dotado de força e coragem, porque em primeiro lugar ele dependia de Deus, em segundo lugar ele dependia de pessoas. Ele estava conectado em pessoas. E aí talvez você quer conquistar a vitória, talvez você quer ser mais que vencedor. A pergunta é: você está disposto a receber direção? Porque Josué recebeu direção. Josué, vai lá e luta. Recebeu direção. Você está disposto a receber direção? Você reclama que ninguém luta as suas batalhas com você? Você reclama que ninguém luta as suas guerras com você? Mas tudo que você vai fazer é do seu jeito. Tudo que você vai fazer tem que ser do seu jeito. Se não for do seu jeito, eu não entro. Se não for do meu jeito, eu não faço. Se não for do meu jeito, eu não luto. Josué recebeu uma direção. Vai lá e luta. Chama os homens e luta. Ok, deixa comigo. A pergunta é: até que ponto você está disponível, disposto a receber direção de alguém? Talvez você está aqui na igreja todo domingo, toda quarta-feira. Talvez você está aqui todo dia. Talvez você está aqui recebendo palavra. Você coloca aquilo que você aprende aqui, você coloca em prática isso? Ou você só acha legal ouvir uma palavra? E aí talvez você está reclamando: parece que eu estou sozinho. Está sozinho mesmo, por quê? Porque Deus está movendo pessoas perto de você, mas quando alguém chega em você e dá um conselho para você, fala para você que você está errado, você não aceita, porque você tem que ser do seu jeito. Até que ponto você está disposto a obedecer, primeiro, a palavra de Deus, segundo, alguém que Deus colocou perto de você, para apontar a direção, para falar: você está errado. Vai lá e faz isso. Vai lá e perdoa. Para com isso. Até que ponto você está disposto a ouvir a esposa? Até que ponto você está disposto a ouvir o marido? Porque se você não estiver disposto a ouvir pessoas, você vai lutar sozinho. E ninguém que luta sozinho vence. Posso ouvir um amém? E terceiro e último: a força e a coragem vêm do Senhor. Uma vez que a gente entende isso, que precisamos estar prontos, que nós não podemos lutar sozinhos, a gente entende então que a força e a coragem vêm do Senhor. Josué venceu com força e coragem que veio de Deus. Sabe o que eu acho interessante? Josué foi chamado para ser forte. A primeira vez da história que ele aparece foi para vencer uma guerra, e ele venceu a guerra. Josué foi treinado para ser forte. Quando eu penso em Josué, eu não penso em um camarada assim, que um dia está bem, outro dia está mal. Eu não penso em alguém que um dia vence, outro dia perde. Eu não penso em alguém que um dia está disposto, outro dia está indisposto. Eu não penso em alguém que é inconstante. Quando eu penso em Josué, eu penso em alguém determinado. Eu penso em alguém que não tem tempo ruim.
eu penso em alguém que não se prostra, eu penso em alguém que não desiste por nada, eu penso em alguém que não tem medo, eu penso em alguém que é cheio, tomado de coragem. É assim que eu penso em Josué. Mas olha só, quando Josué recebe uma notícia, Moisés morreu. Por que você acha que um homem que já tinha vencido tantas batalhas na vida, que um homem que já tinha vencido tantas guerras na vida, quando ele recebe essa notícia, ele precisa que o próprio Deus fale para ele: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e muito corajoso? Por que você acha que Deus precisou falar 3 vezes para ele? Porque talvez Josué tinha sido muito forte até ali. Josué tinha muita coragem até ali. Mas teve uma coisa que derrubou ele. Teve uma notícia que ele não esperava. Ele estava pronto para as maiores batalhas da vida. Mas talvez ele não estava pronto o suficiente para passar uma batalha, perder Moisés. E assim nós somos seres humanos. Nós podemos tentar ser forte o que for. Nós podemos tentar ser corajoso o que for. Em algum momento, somos feitos de carne e osso. É sangue que corre aqui. Em algum momento, nós corremos o risco de receber uma notícia e aquela notícia nos desestabilizar. A gente recebeu uma notícia que a gente não esperava. Talvez você está pronto para tanta coisa na vida. Talvez você está pronto para o trabalho amanhã. Tem muito homem corajoso, irmão. Tem muito homem que não cede. Tem muito homem que desde os 12 anos de idade, 8 anos de idade, eu escuto cada história. Está pronto, trabalha, vai para cima. Não tem medo. Conquista mesmo. O pão de cada dia. O negócio dá certo, onde ele põe a mão ele prospera. Mas tem uma coisinha que quando acontece, esse homem que está sempre forte, sempre corajoso, tem uma notícia que sempre mexe com a gente. Tem alguma situação que sempre quando acontece a gente fica mal. E é sobre ela que eu quero falar com você. É sobre essa notícia que quando você ouve, que quando bate na sua porta, você olha para um lado, você não vê saída. Você olha para o outro, você não tem saída. Você olha para você e fala assim: eu não tenho condição. Sabe de uma coisa? Deus sempre vai permitir que momentos como esse aconteçam na nossa vida, para a gente nunca achar que as maiores batalhas que a gente teve na vida foi por mérito nosso. Foi porque a gente é forte e bom o suficiente para vencer as batalhas. Mas é porque Ele todo o tempo, Ele sustentou a gente, Ele deu direção para a gente, Ele cuidou da gente, Ele protegeu a gente, Ele esteve com a gente nas piores batalhas. Foi Ele que venceu por nós as piores batalhas da vida. É por isso que lá quando Josué aparece pela primeira vez, Deus fala assim para Moisés: escreve como é que Josué venceu a primeira batalha. Escreve como ele venceu a primeira batalha, para ele nunca esquecer como é que ele venceu essa guerra. Que não foi porque ele quis, que não foi porque ele era bom, que não foi porque ele tinha a própria coragem, a própria força, mas foi porque eu fiz ele vencer a batalha. Eu fiz vencer as guerras. Eu é que dei força e coragem para ele vencer a primeira batalha da vida dele. Fala para ele, porque um dia ele vai precisar. E o dia chegou. O dia em que o Senhor estava chamando Josué, não para matar uma multidão, não para vencer mais uma guerra. O texto diz claramente: você conduzirá o povo. Isso sim era algo muito grande para Josué. Se Deus falasse assim: Josué, vai sozinho e vence a guerra. Talvez Josué, irmão,
Deixa comigo. Mas porque ele perdeu o seu líder, e agora ele vai ter que ocupar o lugar do líder e direcionar o povo. Isso aí mexe com Josué. Eu quero perguntar para você nessa noite: qual é a batalha? Qual é a notícia? Qual é a circunstância que se levanta contra você? E toda vez que se levanta contra você, você se sente fraco, você se sente sem coragem, você se sente para baixo, você se sente derrotado, você se sente desmotivado. Qual é? Eu quero falar com você sobre esse terceiro ponto. É exatamente nessa batalha, é exatamente nesse lugar, é exatamente essa circunstância que Deus quer mostrar para você. Não é pela força do teu braço, não é na sua capacidade, não é porque você é bom, não é porque você é forte e corajoso, mas é porque eu, com o meu poder, com a minha força, com a minha coragem, eu faço de você um vencedor. Então eu não sei qual é a batalha que você talvez esteja enfrentando. Eu quero dizer para você que o Senhor nessa noite quer te encher de força e coragem para você vencer as maiores batalhas da sua vida. Assim como Josué foi pego por aquela notícia que mexeu com ele, e aquilo se tornou uma guerra para ele, uma batalha para ele. Assim também Jesus nessa noite, Ele te levanta, Ele te sustenta, Ele põe em você força e coragem para você vencer as batalhas que estão no seu caminho e que ainda se levantarão contra você. Se você recebe essa palavra, fique de pé no seu lugar, vamos orar.